Saudações, ouvinte do Politicast. Amanhã é o Dia da Consciência Negra e, com base nesse tema, a gente tem uma gravação aqui sobre o negro na universidade. Foi feita com Clesivaldo e está dividida em duas partes. Hoje vocês ficam com a primeira parte delas. Os técnicos administrativos da UFAL continuam em greve por conta da ameaça que a gente está sofrendo, né, na educação como um todo. Existe um projeto de lei que prevê a demissão de servidores públicos por avaliação da chefia imediata. Existe projeto de lei para cobrar mensalidade de universidade pública e até uma intenção já revelada de colocar a gestão das universidades públicas na mão de empresas, né? O que seria uma forma de privatização. E isso é preocupante porque o grosso da pesquisa científica que é feita no Brasil é feita nas universidades. E a ciência ela está sofrendo duplamente nesse caso, né? Sofre no corte da verba da educação e no corte da verba da ciência. Então a luta continua e esperamos que outras categorias do Serviço Público Federal se juntem nessa luta. Até porque os ataques aos serviços e aos servidores públicos não são restritos ao ambiente educacional. Aqui em Arapiraca, eu acredito que em outras cidades também, o dia 24 de novembro vai ser marcado por um ato contra a violência contra a mulher. Acredito que entra na pauta também aquela mudança que estão fazendo numa proposta de emenda à Constituição que pode fazer com que os casos em que hoje é permitido o aborto sejam tornados ilegais. Que, para quem não sabe, são dois casos, né? O caso de estupro e o caso de má formação cerebral. Provavelmente por conta de acordos do presidente com a bancada evangélica, né? Se bem que não é justo chamar de bancada evangélica, a bancada neopentecostal ultraconservadora lá do Congresso, acho que é uma expressão mais apropriada para eles. Então, nesses acordos, provavelmente, né, entre o preço a ser pago para que o presidente não fosse investigado, estava esse tipo de mudança, né? Aceitar esse tipo de alteração. Então, assim, por conta de estarmos em época de discussão sobre racismo, sobre os negros, a causa negra, vou mudar um pouco aqui o protocolo e fazer duas recomendações no início do episódio. Se você não conhece, eu recomendo que você escute duas músicas e veja clipes, se puder também. Uma delas é A Coisa Tá Preta, de Rincon Sapiência, e a outra é Estereótipo, de Rashid. São duas músicas muito boas que tratam desse tema. Lembrando que se você quiser entrar em contato com a gente, o e-mail é contato@politicast.info. E se quiser e puder contribuir financeiramente com o projeto Politicast, você pode ir lá em padrim.com.br/politicast. É isso aí, fiquem com o episódio. Eu sou o Carlson Galdino e tenho hoje como convidado o Clesivaldo, sou estudante do curso de Letras da UFAL Campus de Arapiraca. E vamos lá. Está começando o Politicast. Hoje a gente está aqui para falar sobre a cultura afro-brasileira dentro das universidades e como ela é tratada, né, no ambiente acadêmico. Queria que você dissesse antes como você sente o ambiente universitário na sua vivência para negros que cheguem nele, né, como é o acolhimento, como é a receptividade do ambiente. Quão saudável é para a presença de negros, né, para negros que cheguem nesse ambiente? Assim, primeiro, o ambiente ele não é propício, né, para o negro aqui das universidades em modo geral. Porque primeiro nós temos uma reprodução muito forte da exclusão que é trazida de fora para dentro da universidade. Eles reforçam esse ciclo. A gente consegue sentir a presença muito forte porque nós não conseguimos encontrar pessoas que discutam a cultura do negro dentro da universidade. E quando você consegue encontrar algum pesquisador, mas é de uma forma tão invisibilizada que é difícil você conseguir ter acesso a ele, porque você nem sabia que aquele cara trabalhava isso. As informações não circulam. É como se
a gente não fosse importante para a universidade. Nós estamos aqui por estatística, porque é obrigado. Existe uma lei que obriga uma porcentagem de negros aqui. Então a gente vem para aqui para cumprir essa porcentagem. E até mesmo pela questão da própria qualidade da educação que é ofertada. Nós não temos uma educação de qualidade, então isso é outro agravante para a nossa permanência aqui dentro. E fora mesmo do racismo que existe institucional, que virou uma prática comum dentro das universidades. Muitos negros têm medo de entrar dentro da universidade devido a essas práticas. Ou entra quando sofre o racismo institucional, saem, vão procurar outro curso, um curso técnico, por exemplo, mas não querem mais voltar para a universidade. É bem por aí mesmo, essas primeiras impressões. Porque, primeiro, é difícil você encontrar negros aqui dentro, né? E quando encontram, eles passam muito por isso, aí eles acabam saindo. São poucos os que se formam. Se você olhar as estatísticas, né, de negros hoje com nível superior é muito baixa em relação a pessoas brancas. É proposital essas questões. É típico do sistema vigente do capital, né? Que ele precisa excluir algumas pessoas para se continuar no poder. Para garantir mão de obra barata, né, de certa parte da sociedade. Acaba indo para a lei de oferta e procura, né? Eu vou para um curso técnico, porque lá dentro da universidade não me aceita, eu vou para lá, eu vou para a lei de oferta e procura. Eu vou fazer um curso que está em alta no mercado, que quando eu terminar eu sei que eu vou ter emprego. Aí é bem isso mesmo, esse barateamento. Pois é. E o que seria o racismo institucional? A gente considera racismo institucional tudo que é praticado dentro da universidade enquanto racismo, entendeu? Todas as práticas racistas que eu trago, que é praticado lá fora da universidade, eu trago aqui para dentro. Assim, pelo menos até então não tive conhecimento que isso já aconteceu aqui na universidade. Mas na nossa, né? Aqui dentro da UFAL. Eu não tive conhecimento ainda disso. Mas em outras universidades por aí é sempre comum você encontrar isso, né? Alunos negros serem chamados de negrinha como termo inferior. Como já teve uma aluna, participei de um seminário que uma aluna da Universidade Federal da Bahia disse que sofreu isso de professores, sabe? E ela disse que ficou muito marcado na graduação dela isso, esse racismo. E quando ela foi questionar os órgãos competentes por isso, ela que foi criticada, porque quem é errado é o negro que é militante, sabe? Que ele é muito radical. Aí nós negros sofremos preconceito, mas quando nós vamos brigar para que as leis sejam cumpridas, nós levamos o nome de radical. Somos radicais demais. Igual as mulheres que quando reclamam porque elas são histéricas, né? Parecido. Não pode reclamar seus direitos, né? Tem que aceitar as injustiças calado. Então seria racismo institucional a partir do momento que a instituição acobertou aquele ato racista, né? Senão seria um ato só do professor. Isso. A partir do momento que a universidade tratou mal a aluna que estava reclamando, é que se passa a considerar, não é isso? Isso. Racismo institucional. Certo. Porque assim, nós temos o racismo no Brasil quando você inicia com o tráfico negreiro, né? Porque você colocar uma pessoa em uma condição inferior por fatores genéticos, né? Vamos colocar dessa forma. Inclusive, só um parêntese, a escravidão de negros, eu acho que foi a primeira época histórica que uma raça foi tratada como inferior universalmente por aquele grupo, né? Que a escravidão existia antes, mas era sempre assim, prisioneiro de guerra, quem tinha dívida, assim, eram vários casos. Depois do racismo, né? Nós temos outras guerras aí que foram marcadas na história, como essa questão de raça, né? Que Hitler ficou bem conhecido por isso, né? Exato. Em busca de uma raça pura. É bem por aí. É como se tudo tivesse início nesse processo escravocrata, quando você define os termos biológicos, né? Porque isso. Ninguém escolhe ser negro, você nasce negro, você se torna negro. Bom, aí eu posso dizer que o início do racismo no Brasil é bem na época da escravidão mesmo, que é quando você coloca esses sujeitos em condições muito inferiores, em termos de tudo, mas principalmente no trabalho, né? São as formas de agressões que eles eram sofridos lá no engenho. Aí a partir disso
nós temos no período escravocrata esse racismo e que se torna de uma forma mais acentuada, mais visível no período após a abolição, né? Que mesmo com a abolição dos negros, o Brasil ainda continuou fazendo tráfico negreiro. Ele foi o último país a extinguir essa prática. Então, com a abolição dos negros, isso se tornou muito mais visível, porque aí foi quando nós começamos a criar no Brasil centros periféricos, que esses negros não tinham para onde ir e começaram-se a criar as periferias, favelas, que nós conhecemos hoje, né? Que antes da abolição, os negros eram tratados como escravos, né, como posses. Isso. Aí, a partir do momento da abolição, a sociedade foi obrigada a aceitar a igualdade de condições, só que ficou só na teoria, né? Só na teoria, porque na prática foi bem diferente a inserção desses sujeitos aqui, né? Inclusive, eles eram negados de expor sua cultura para as pessoas, porque mesmo após o período escravista, que eles eram acusados de vadiagem, né? Então, todo negro que fosse pego jogando capoeira era uma prática de vadiagem, ou seja, você é um cara liberto, mas você não pode exaltar sua cultura, porque você é preso por isso, por exaltação de cultura também, sabe? E aí entra várias práticas. E se brancos né? ficassem jogando dominó na esquina, eram presos por vadiagem? Eu acredito que não, né? Claro que na época não, né? Na época era uma coisa bem assim, né? E eles levavam mesmo essa fama, né? De vadiagem mesmo. Aí você vê que todo o tempo nós negamos essa cultura, né? A nossa cultura negra, ela sempre foi negada, tanto no período de escravidão como pós-escravidão. Aí é quando o pesquisador Welber, um professor daqui da Universidade Federal, ele diz que o racismo ele sempre existiu em toda a sociedade brasileira, em todo o período da sociedade brasileira. Agora, ele vai tomando roupagens diferentes, ou seja, ele vai se adequando a cada época. Então, ele se torna tão enraizado em nossa sociedade, porque é uma coisa que já vem sendo arrastada durante um longo período, que nós não conseguimos mais perceber isso. As pessoas não conseguem mais perceber. Por isso que elas se utilizam de discursos que não é importante você tratar sobre a cultura negra. Só que nós negros que permanecemos, de acordo com a teoria, em condições de subordinados, e a classe burguesa continua dando ordem para a gente, mas tanto eles como nós permanecemos em uma função de alienados, porque a gente não consegue romper com o sistema, porque acha que sempre foi assim e tem que permanecer assim. E eles não rompem, eles conhecem isso, mas não rompem porque é um meio deles continuarem no poder. Ou seja, cômodo, né? Bem cômodo, porque eles conseguem deter todo o processo de cultura, então é bem cômodo. Tanto é que é difícil alguma pessoa chegar na posição do ex-ministro Joaquim, né? Um negro conseguir chegar ao mais alto escalão do direito. Então, quantos negros vão conseguir chegar lá? Ele foi um erro na curva da estatística. Era o Neo da Matrix. Ele foi um erro aí. Aí, por essas e mais outras, você tira essa questão toda do preconceito, né? Que é uma coisa enraizada. Você vem arrastando isso durante um período de tempo. E até porque se você tiver pais brancos e for negros, você é sempre tratado como, citando o Welber novamente, que ele diz que sofreu muito isso em um artigo que ele fala, dando um depoimento pessoal, que ele é negro e tem mãe branca. Aí sempre quando ele andava com a mãe dele nas ruas, as pessoas sempre perguntavam se ele era filho da empregada. Quer dizer que uma pessoa branca, ela não pode ter filhos negros, né? Então, é bem biológico mesmo, sabe? As pessoas pensam bem no sistema biológico. É como se pessoas brancas só podem ter filhos brancos, pessoas negras só podem ter filhos negros. Você fala de sistema biológico, mas ao mesmo tempo você nega esse sistema. Aí você vê como se enraiza bem as coisas, sabe? E eu lembro de uma notícia de uns anos atrás de um casal que processou uma concessionária, você lembra? Disse que eles tinham um filho adotivo, negro. Estavam lá vendo um carro que queriam comprar, o vendedor expulsou o menino da loja, achando que era um pedinte. É porque nós negros sempre carregamos essa herança maldita, né? De que sempre somos marginais, né? E marginais não no sentido de você não ser inserido na sociedade, mas marginal do termo marginalidade mesmo. Agora, o absurdo desse episódio é que o menino estava perto deles, conversava com eles, né, com os pais, e o vendedor, ao invés de primeiro perguntar aos pais, né,
para confirmar, sei lá, pode ser preconceituoso, mas é bem menos do que simplesmente expulsar, né? Seria algum nível. Eu acho que isso foi o que motivou o processo judicial pesado lá. Eu também não me recordo. Mas na verdade nem precisaria perguntar, né? Basta observar. E você vê, né? Aí tantas questões que nos permeiam aí durante o dia a dia, e que é racismo também, e que a gente não faz nada porque acha que é normal. Porque ele já se enraizou de uma forma que é normal esse tipo de comportamento. Ele soa como normal. E outra coisa é que esses 2 episódios, um você conhece porque conheceu a pessoa que passou por isso, e outro eu vi uma notícia que tomou repercussão nacional, né? E quantos outros acontecem todo dia, toda hora que não tem essa... A gente não chega até nós, né? Informação de todo tipo de atos parecidos. Isso você pode até ver a própria ação da polícia contra pessoas negras, né? Porque se você for um negro e não andar bem vestido, você tem o mesmo tratamento que um bandido. E você não necessariamente é um bandido. Nem sempre o negro que está mal vestido, ele é um bandido. Mas se ele for abordado pela polícia, ele é tratado como um bandido, entendeu? É tudo que vem mesmo do social, porque tudo que é trazido do negro é sempre invisibilizado, é sempre negado, sabe? E isso vai se popularizando em todos os sistemas que regem nossa sociedade, tanto no educacional quanto no de segurança pública e assim, no de saúde também, sabe? Muito se aproximam, se reproduzem na verdade muito essas práticas. E a gente tem muito forte o da polícia, né? Que os pesquisadores hoje trazem a relação que nós tínhamos na sociedade escravocrata, que a polícia hoje é tratada como capitão do mato, né? Nós negros como os escravos, né? Porque é bem essa relação mesmo que tem hoje. Nessa forma de abordagem, né? Porque se você for um negro e for entrar mal vestido em um supermercado, a todo tempo segurança está ali rodeando, achando que você vai furtar alguma coisa. Tem um professor daqui que falou isso já, passou por isso, só porque foi de bermuda para o supermercado. Isso. Então são depoimentos que nós temos muito perto de nós, né? Mas será que se um branco entrar mal vestido lá dentro desse mesmo supermercado, ele vai ter esse mesmo tipo de tratamento? Pois é. Dificilmente, né? Aí as pessoas dizem que nós, que somos militantes desses movimentos, é que somos radicais demais. Mas na verdade nós já estamos cansados de sofrer tanto essa prática, sabe? Por isso que às vezes nós temos que se tornar mais agressivos em alguns pontos, porque é necessário. Porque existem políticas públicas que nos dão espaço, nos afirmam nesses espaços, mas de um certo meio eu nego essas políticas, porque eu não aceito que essas pessoas tenham o mesmo direito de uma pessoa branca. Sabe? E é tudo que se vem desse período imperial que teve essa sociedade encaram isso como privilégios e não percebem que socialmente os brancos é que têm privilégios. Né? Isso. E até uma moda, né, que alguns pesquisadores tratam do tema, quando se fala de sociedade negra, do racismo à brasileira, né? Que nós convivemos muito com isso. Que é tipo, é o racismo, mas eles dizem que não é. Isso vai até inclusive de piadas, que são várias as que existem, piadas racistas. Bem por aí. Sim, e você falou da ação da polícia, né? A Anistia Internacional já classificou, né, que acontece genocídio negro no Brasil. Isso. Inclusive passou esse ano, em 2017, uma reportagem no Globo Repórter sobre as cidades brasileiras mais violentas, que Alagoas lidera o ranking, né? Tudo que não presta, Alagoas é sempre ranking, né? Bom, e aí o repórter fazendo uma estimativa, e a maior população carcerária hoje em Alagoas é negros. O maior número de pessoas mortas hoje são negros. Inclusive ele foi no site de segurança pública daqui do estado de Alagoas e ele conseguiu dados de que existem meses que o número de pessoas brancas mortas por arma de fogo não ultrapassa um dígito. Enquanto tem meses que o número de pessoas negras mortas por arma de tiro ultrapassam 3 dígitos. Então aí você já vê a diferença, né, que é bem gritante.
Isso em Alagoas. Isso em Alagoas. Pois é. Tem estatística também de quantos são provisórios, presos provisórios? Não, só falou da população geral. Porque no Brasil, de modo geral, né, a quantidade de presos provisórios é muito alta, proporcionalmente aos que já tiveram condenação. Né? Então, assim, você pode até dizer, mas pode ser que a maioria lá sejam negros, porque eles todos são realmente criminosos que estão lá. Mas quando você pensa que a maioria talvez seja também presos provisórios, né? Aí mas você cruza essas duas informações e você vê que tem um potencial muito alto de estar ali se só você com olhar mesmo, acabou. Porque se nós analisarmos e formos já buscar nos dados da base do governo, nós também vamos perceber a maior população negra hoje, eles estão na periferia. Então daí você já começa. Porque quem mora na periferia, ele vive no critério que nós tratamos aqui na universidade, na academia, como sistema marginal, que inclusive é tratado por Saviani, que são pessoas que não são inseridas na sociedade, sabe? Porque não é o fato de você ter uma creche, uma escola lá, um posto de saúde que vai ter isso. Porque você não oferta condições para aqueles sujeitos se sentirem parte daquela sociedade, daquele social. Inclusive, quando uma pessoa de periferia ela vai buscar emprego, as pessoas já olham para ela torto. Inclusive, esses instrumentos são colocados nas periferias, eu acredito que em grande parte para evitar que as pessoas das periferias vão procurar instrumentos assim na área, né, da cidade principal. Então coloca já a creche lá dentro, coloca já a escola lá dentro para saírem o mínimo possível. Na verdade, eu coloco esquemas de escolas e de creches e de saúde, de segurança pública, enfim, o que quer que seja lá. Porque primeiro, eu tenho uma escola que não é favorável para a aprendizagem de sujeitos, que sucateia, que não tem merenda escolar, que falta professores. Então, daí você já tira que qualidade de educação eu estou oferecendo para esses sujeitos que estão nesses lugares. Aí vamos lá para a saúde. Eu tenho um posto de saúde, onde nunca tem vaga para marcar exame, onde eu não tenho enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos, assistentes sociais para trabalhar com esses sujeitos. Um mês eu tenho um serviço, vamos lá, para assistência social. Aí depois aquela pessoa já não está mais trabalhando lá, foi transferida para outro lugar. Aí chegou outro serviço, sabe? É como se eu forneço um serviço, aí eu retiro aquele serviço e coloco outro. Eu vou fazendo um ciclo, vou revezando esse atendimento. Então, esses sujeitos, eles se veem tendo seus direitos tão negligenciados que a única coisa que sobra para ele é o crime. Porque ele vai lá no crime, ele consegue dinheiro para se sustentar e para sustentar a família dele. E o Estado ele é passivo a isso. O Estado ele incentiva esses sujeitos da periferia para isso. Por isso que eu tenho o maior número de negros na população carcerária. Porque eu nego esses sujeitos, os direitos sociais deles, é quando o Saviani trata esse sistema de marginalidade. Eles são marginais porque eles vivem à margem da sociedade. Eles não são de fato inseridos na sociedade. Ele tem sempre o mínimo do mínimo. É a questão de Estado mínimo, né? Eles sempre vivem no sistema de Estado mínimo. É para eles só sobrar o crime mesmo. Tem uma música do Gabriel que ele fala lá, né? Que não consigo encontrar a porta certa, mas a porta errada eu encontro sempre aberta. É o dia a dia de quem vive, né? De quem vive nesses espaços. Bem constante essas práticas. As pessoas dizem, não, mas ele foi bandido porque ele quis. Não, porque foi a única alternativa que ele chegou enquanto forma de sustento da família. Inclusive, nós temos aí um documentário que é Quanto Vale o É por Quilo. É um documentário brasileiro. Quanto Vale o É por Quilo. É? Ou é por quilo. Não, sim. Quanto vale ou é por quilo. Sim. Entendeu? Que retrata muito essas questões do negro nesse sistema social. Essa questão de troca de favores. Eu acho que eu não assisti, mas eu já ouvi falar. Inclusive um negro, ele perde o emprego, aí depois ele vai trabalhar em uma mercearia e ele é pago para matar os ladrões que iam assaltar a mercearia, sabe? E esse sujeito, ele é negro. Entendeu? Então, tudo a questão que é tratada de subemprego, que também é o maior número de pessoas que vivem no subemprego hoje são pessoas negras também. Elas não conseguem ser inseridas de fato no mercado de trabalho. Sabe? Então, esse documentário ele faz bem esse recorte e como é essa prática vista aqui no Brasil. Tem uma parte também que me chama muita atenção nesse documentário, que é quando eles fazem uma propaganda, um marketing para uma empresa.
Aí a mulher diz para a empresa de marketing que ela quer pessoas negras. Aí eles já tratam como pedigree quando vão selecionar as pessoas. Esse aqui tem pedigree, esse aqui não tem. Esse aqui é negro de raça, esse aqui tem raça, sabe? É bem forte mesmo as imagens que eles trazem, que eles abordam essa questão no documentário. Eu inclusive indico as pessoas que se sentirem curiosas a assistirem. É curtinho, acho que é 1 hora. Legal. E é aquela época que teve os rolezinhos nos shoppings, você lembra? Aquela onda. Lembro que Rio, São Paulo, né, foi incomodou bem bastante, noticiado, né? foi. Mas eu acho que o incômodo foi justamente por isso, né? Porque eles agiram politicamente rompendo Os padrões esse sociais, isolamento que estava sendo forçado a eles, né? A ideia você já vê, né? Que incomoda quando a pessoa que eles consideram inferior tem acesso às mesmas coisas que eles. Aí se incomoda, sabe? É bem por aí. Inclusive, a gente pode tratar, pegando como deixa esse exemplo que você deu, essa questão das cotas na universidade, que também repercute bastante, né? Aí você vê isso, porque as universidades, se você fazer um esboço das universidades federais brasileiras, a predominância de sujeitos brancos nela surpreende em relação aos negros, sabe? E isso as pessoas dizem, é uma dívida que eu tenho. Na verdade, eu não vejo muito como uma dívida. Também uma dívida histórica, mas não só por isso. Mas é porque nós, enquanto negros, nós temos tantos nossos direitos sociais negligenciados que as cotas é uma forma de suprir isso, sabe? Eu não quero melhorar, mas eu vou ter uma política pública que vai suprir essa necessidade, ou seja, que vai ficar como contraponto, que vai balancear isso. Mais do que dívida, seria uma reparação, né? Eu gosto muito de pensar enquanto reparação e não enquanto dívida. Eu acho que dívida é uma questão muito forte, sabe? Não concordo muito enquanto dívida, mas sim enquanto uma reparação de todo esse negligenciamento dessa população. Sabe? As cotas veio mais para isso, para afirmar o lugar desses sujeitos periféricos dentro da universidade. E que mesmo assim ainda continuam sendo negligenciados, de uma certa forma. Bom, essa questão do negro, da negação, a gente pode ver inclusive nos espaços institucionais, educacionais, sabe? Quando você vai olhar dentro da universidade. Você briga para os negros estarem dentro desse sistema. Aí quando eles estão dentro do sistema, você vai reproduzir o que eles sofrem lá fora. Sabe? Aí isso você vai vendo em todas as instâncias. Aí na educação básica, esse sujeito ele nunca tem o seu tema realmente tratado. Eles têm um tema fantasiado, que é quando o livro didático traz, e quando ele traz de forma transversal, que o professor trabalha. Porque muitas vezes o professor também negligencia essa discussão desses temas. Aí quando você chega na universidade, aí isso continua, permanece, sabe? Porque aí nós temos a aprovação da Lei 10.639, que diz, né, sobre a educação das relações étnico-raciais. E aí ela diz que isso não é para ser tratado enquanto tema transversal, e sim como uma disciplina para fazer parte do componente curricular da educação básica. E isso, no caso, que você se refere, à história e à cultura, né? Isso. Dos afro-brasileiros. Afro-brasileiros. Porque aí quando você vai trabalhar isso, aí a disciplina ela não existe. Aí quando você vai questionar, mas está dizendo que é para existir. Tem aqui uma lei que foi aprovada. Aí quando você vai lá, aí não é efetivado isso. Aí diz, não, mas porque isso aqui nós já trabalhamos na disciplina de história. Sim, meu amigo, trabalho de tema transversal, mas a legislação diz que não é mais para ser aceito dessa forma. Então você vê a resistência ainda dessas pessoas. A gente já falou do Zumbi dos Palmares, tá tudo tranquilo, né? Entendeu? É bem por aí mesmo. Aí quando você vem para a universidade, essa prática continua, se perpetua. Mas assim, a relação dos afro-brasileiros com a universidade está longe de ser ideal, né, pelo que a gente vem conversando. Não avançou tanto assim, mas já teve pior, né?
Já E chega bem como pior. como foi o início da... Você tem pesquisa nesse sentido, né? Como era o início da Isso. universidade nesse aspecto, da UFAL em particular? Assim, nós temos a criação das primeiras universidades brasileiras no ano de 1808, que é com a vinda de Dom Pedro para o Brasil. Aí com isso é criado, no caso não são bem universidades, eles chamavam de colégios. Depois de alguns anos é que eles começam a denominar de faculdade, mas eles chamam colégios, né? Que aí nós tínhamos os cursos para medicina e a preparação para o militarismo, que com a vinda da coroa eles sentiu necessidade, né? Que nem tinha médico para cuidar deles, da corte, e nem tinha exército, né? Para fazer o enfrentamento contra as rebeliões que estavam por surgir ali. É a estratégia de médio e longo prazo, né? Você formar quadros para o exército, né? Você não vai ficar dependente de gente de Portugal vindo. Portugal, isso. Aí a partir daí, de 1808, nós temos a implantação dessas primeiras universidades. Sim. Aí quando em 1820 começa a se popularizar essas universidades, porque antes era tudo centrado na Bahia, né, que foi a primeira capital brasileira. Aí em 1820 eu tenho a implantação disso em outras colônias do Brasil. Eu tenho em Olinda, a Faculdade de Direito, em Olinda e em São Paulo, que eu botei isso, aí depois disso começa a se popularizar as universidades, né? Depois de 820 começa essa criação, inclusive através de decretos para a criação de universidades em outros estados brasileiros. Aí, pegando esse gancho para a universidade, no contexto que ela foi criada aqui, foi na década de 50 que a Universidade Federal foi criada. Ela só pôde ser criada através da junção, né, de 4 faculdades da época. Que era na primeira metade e na segunda da década. Segunda metade da década já. Já finalzinho da década de 50 para início da de 60. Ela foi criada inclusive naquele processo que estava de manifestações, que depois resultou na tomada do governo militar. Pelos militares. Aí, após isso, a Universidade Federal, a criação dela, aí nós temos a institucionalização de alguns cursos, que ela começou funcionando com o curso de medicina, odonto, direito e arquitetura e administração, que eram cursos que eram procurados pela elite burguesa. Então nós temos a todo tempo as universidades brasileiras a serviço dessas elites burguesas. Por quê, né? Foi criada as universidades com esse caráter aqui no Brasil? Porque Napoleão Bonaparte, na época, ele fechou com seus exércitos a entrada para as pessoas que iam estudar na Europa. Sim. Então, a partir do momento quando ele fecha isso, aí os filhos da burguesia não tinham mais acesso às universidades lá. Então, qual foi a deixa? Com a vinda da coroa, vamos criar universidades aqui para atender a demanda dos filhos da burguesia. Já que eles não podem estudar lá, vamos implantar a universidade para eles estudarem aqui, né? A elite está angustiada que os filhos não podem viajar, então vamos atender, né? Inclusive, esses cursos eram direito, medicina, eram cursos que você ganhava status social por isso. A família tinha prestígio em falar. Os cursos dos doutores, né? Isso. Que inclusive hoje ainda permanece essa prática de doutores, né? Chamado que doutor, quem é graduado nesses cursos. Quem é bacharel, né, nessas áreas aí. Então foi bem por aí a deixa de se criar as universidades, né? Porque é quando ele fecha que não tem mais possibilidade. Até porque, se falando em educação no Brasil, os jesuítas, que foi quem implantou o sistema de educação no Brasil, eles já tentaram, antes de Napoleão Bonaparte fazer isso com seus exércitos, já tentaram implantar o ensino superior aqui no Brasil. Mas ele sempre foi negado pela corte lá em Portugal, porque eles achavam que uma colônia que tivesse acesso à educação seria difícil deles conseguirem controlar. Então daí você já vê, né, que a elite ela é muito presunçosa, né? Ela oferta o mínimo porque com o mínimo eles ainda conseguem
permanecer a sociedade no cabresto. E Então você essa vê que naquele visão não tempo mudou, ele já, né? naquele tempo ele já tem essa visão, e quando se traz para hoje permanece a mesma visão. Então nós só começamos a mudar esse cenário, né, dessas questões todas aí, aqui na UFAL mesmo, se tratando de, voltando agora, né, que faz um repasse da cultura lá, volta para cá agora. Aí na UFAL, essa discussão sobre cultura afro, sobre a própria população negra, só vai ser impulsionada através do ano de 1982, que é quando a criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que existe até hoje, lá no campus AC Simões. Até porque, como você diz, ela foi criada para atender interesse da elite, então até o pessoal da classe média, que era branco, não tinha tanto acesso, né? Isso. Esse acesso foi conquistado com o tempo. Inclusive, os modelos de universidades brasileiras que nós temos, que foram implantadas, eles seguem um modelo francês. Né? A gente diz que segue o modelo português, mas o modelo português já era inspirado no modelo francês. Então, quando você pega esse modelo e traz para cá, ele segue muito aquele padrão. E o que é? Isso é bom ou é ruim? O que é o modelo francês, no geral? Esse modelo francês, na verdade, ele é bem separatista. Ele vem enquanto universidade, que é justamente para isso que eu tinha falado anteriormente, para atender a elite social. Então, tudo que, enquanto não for elite, ele exclui desse processo de educação, porque não são classes privilegiadas e não devem ter acesso a essa cultura. Seria uma cultura nobre, né? E essa exclusão se dá tanto no acesso para ingresso, quanto na linguagem, quanto na temática que é abordada. Né? Isso. Até porque as formas de educação, elas são diferenciadas, né? Para a elite eu tenho uma coisa, para a classe trabalhadora eu tenho outra. Embora digamos que é de palio igualitário, mas só que isso na prática não funciona. Então, com a criação do NEAB em 1982, junto com, que aí é o grande marco de criação do NEAB, que é quando os ex-diretores do NEAB se juntam com os movimentos sociais negros e conseguem um tombamento da Serra da Barriga, que foi fruto de grandes manifestações, não só do NEAB. O tombamento foi conquista do NEAB, né? Isso, junto com os movimentos sociais negros. Então, o NEAB teve, né, foi um dos grandes marcos quando nós falamos do NEAB da Universidade Federal de Alagoas. Com a criação dele, junta-se com os movimentos sociais e consegue o tombamento da Serra da Barriga. Então, a gente vê o quanto forte é esses movimentos quando se estão organizados e lutam em prol de um bem comum, né? Aí, a partir disso aí, nós temos os desdobramentos, a partir disso aí, dessas discussões, né? Porque antes, na Universidade Federal, nós só tínhamos a discussão sobre isso no Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. Vamos dizer, nos outros cursos que eram ofertados pela instituição, você não se discutia isso. Se quisesse discutir isso, fosse para o NEAB. Então, após isso, o NEAB começou a pressionar muito nas reuniões de conselho. E que isso resultou em grandes programas. Porque um foi o programa que é de extensionista, que foi implantado agora há pouco, lá no campus do Sertão, em Delmiro Gouveia, que é o ODAIE, que é um programa de dança afro-brasileira. Inclusive, eles têm uma extensão do NEAB lá. Só que anterior a isso, nós temos a implantação das cotas, que foi uma briga que foi travada muito forte pelo NEAB para ser aprovado. Isso foi lá durante 2003, 2004, né, onde aflorou esse debate todo sobre as ações afirmativas nas universidades brasileiras, que iniciou com a Universidade de Brasília, que foi a primeira universidade que aprovou cotas, e a partir daí suscitou todo esse debate. Então, NEAB... Mas a UFAL foi uma das primeiras também, né? Ou não? Isso. Veio logo na próxima onda? Foi. Só que assim, a Universidade Federal, a UFAL, ela foi a primeira em aprovar as cotas, e após isso eles brigaram, porque é meio que ilógico, você traz essas populações para os cursos de nível superior,
Mas dentro do próprio curso, você não trata sobre a cultura deles, sobre a história deles, entendeu? Então foi outra luta que foi travada pelo NEAB para fazer com que essas discussões fossem levadas aos cursos. Ou seja, não basta trazer as pessoas negras, tem que trazer a cultura, a bagagem. Isso, né? Tem que trazer essas discussões aí. Então, a partir desses enfrentamentos travados pelo NEAB, foi conquistado lá na Faculdade de Medicina, no curso de enfermagem, a primeira disciplina, que foi Saúde da População Negra, que foi implantada no curso de Medicina. Aí chocou, né, os professores, porque enfermagem está vinculada à FAMED, né, a Faculdade de Medicina. E a disciplina foi implantada no curso de enfermagem. Então, chocou o corpo docente, que rejeitou veemente essa proposta, mas ainda, através de militância dos pesquisadores do NEAB, que também tinham pesquisadores dele na FAMED, conseguiu aprovar essa disciplina na reformulação do PPC de enfermagem. Então essa disciplina começou a ser ofertada no curso, né? Aí nós temos um grande marco da Universidade Federal, que isso aqui torna ela uma das primeiras universidades a trabalhar essa temática nos cursos de graduação, de um modo geral. E nós devemos isso ao professor Jorge Riscado, que foi ele quem travou essa luta lá na FAMED e que conseguiu a aprovação disso. Aí a grande deixa do meu trabalho é justamente isso, né? Como é que a Universidade Federal ela é pioneira nessas discussões. Quando nós partimos para o processo de interiorização, ela nega isso. Então aí é onde está a grande problemática do meu trabalho, né, que eu venho desenvolvendo no meu curso de graduação. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.